aqueles games nossos. Amanhã tem jogo, gente. Já é amanhã, hoje é terça-feira. A gente já tá em março. Olha aí, daqui a pouco é metade do ano. Olha que loucura. Aproveita a vida, hein, que a vida é isso. Amanhã já é o jogo de ida da final do Cariocão. O Flamengo e o Fluminense vão se enfrentar num duelo que tem sido marcado muito pelo equilíbrio. Nas últimas 4 disputas de título entre o Flamengo e o Fluminense, são 2 conquistas para cada lado. Então esse 2025 será o desempate, Rodô. Um duelo que vai colocar frente a frente os 2 maiores campeões do Campeonato Carioca. O Flamengo vai em busca do seu 39º título, enquanto o Flu tenta o 34º. Nos últimos 6 anos, é a dupla que mais disputou finais no estadual. O rubro-negro ficou com a taça em 2019, 2021 e 2024, enquanto o tricolor conquistou o bicampeonato em 2022 e 2023. Entre essas 6 finais, as equipes se enfrentaram em 4 oportunidades, com 2 títulos para cada lado. Esse ano será justamente o desempate desses 2 times que nos últimos anos vem tendo embates bem equilibrados. O Flamengo chegou à final com uma boa campanha e sofrendo gol apenas no clássico contra o Vasco. Já o Flu saiu de ameaçado a não se classificar a um dos favoritos na disputa. Contra o rubro-negro de Filipe Luiz, a equipe é uma das dores de cabeça do treinador. A única derrota que o técnico teve até agora, sob o comando do time, é justamente para o tricolor. Esse ano, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pelo Carioca e não saíram do 0-0. Para a final, ambos os times não terão vantagem. Ou seja, em caso de igualdade em ambos os duelos, o campeão será conhecido nos pênaltis. Para o primeiro jogo, o rubro-negro não terá Bruno Henrique. O camisa 27 teve lesão muscular na posterior da coxa direita e iniciou o tratamento com o departamento médico. Sem BH, Filipe Luiz terá outras opções para ocupar a vaga dele. Já o Flu contará com o Thiago Silva, que vai voltar a disputar uma final pelo clube após 17 anos. Os times já iniciaram a preparação para a partida. Pelo Flamengo, teve uma inovação. Os goleiros usaram a Reflex Ball, uma bola em formato quase triangular e que custa cerca de 150 para aprimorar os reflexos no ninho do urubu. A primeira disputa será intensa para 2 times que querem brigar por coisas grandes esse ano. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa, um beijo. Boa noite pra quem tá assistindo no YouTube mais tarde, né? Que isso acontece muito. A galera deixa pra assistir, agora tá trabalhando no YouTube depois. Coloca aí na nossa tela, nossa hashtag, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente, manda sua foto pra gente passar aqui no telão, manda sua mensagem pra passar aqui no rodapé da televisão e @SBT Rio, assim você segue a gente lá no Twitter. Vene Casagrande, pelo lado do Flamengo, eu vou com você para saber como tá essa preparação do Flamengo. Você tem alguma novidade em relação a esse Flamengo ou não? Tudo igual? Pois é, digamos que o Filipe Luiz agora tem uma missão hercúlea pela frente. Como é que é? Missão hercúlea. É o quê? Uma missão extremamente difícil. É da tabela periódica? Não, é uma missão muito difícil. Vencer o Fluminense do técnico Mano Menezes, porque em 2 duelos ele não conseguiu vencer e também não fez um bom jogo. Isso precisa ser mencionado. Foram 2 encontros com o Fluminense, 2 encontros, né? exatamente. No último duelo pelo Campeonato Carioca, inclusive as 2 equipes protagonizaram uma das piores partidas desse Campeonato Carioca. E mesmo assim, o Flamengo não sofreu a derrota e esteve muito próximo de sair com a vitória. Mas agora é um outro duelo, agora é decisão. Aquele discurso de pré-temporada acabou, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. E o Filipe Luiz, embora tenha desfalques importantes, mesmo assim ele vai ter retorno importante, por exemplo, do Danilo. Eu acho que é um jogador que é muito essencial atualmente para o estilo de jogo dele, pela saída de bola, que ele vem mencionando isso, que ele gosta dos zagueiros saindo bem com a bola. E o Léo Ortiz já tem essa qualidade. O Léo Pereira evoluiu bastante, mas com o Danilo muda totalmente para melhor, na minha concepção. Então acho que assim, eu espero um bom jogo. Para mim, o Flamengo chega como favorito, mas é um pequeno favoritismo, sobretudo por conta da ausência do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo perde muito não tendo o Bruno Henrique à disposição, mas é um pequeno favoritismo. Se eu tivesse que botar aí proporcionalmente, seria 55-45, porque eu acho que o Fluminense vai conseguir fazer um bom jogo e o Fluminense chega para esse duelo com o Flamengo vivendo o seu melhor momento. Daqui a pouco o Pedrosa vai mencionar sobre isso. E o Flamengo, na minha concepção, veio fazendo um bom início de temporada. Para mim, hoje é o melhor time do futebol brasileiro, pelo
menos que demonstra o melhor futebol até o momento. A gente pode discutir os rivais, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, mas enfim, o que o Felipe Luiz vem fazendo tem que ser muito elogiado, mas isso não quer dizer que vai conseguir superar o Fluminense nesses 2 duelos. Eu espero 2 bons jogos, espero um Fluminense muito conservador e o Flamengo não vai mudar o estilo de jogo dele, vai ser um jogo bem intenso, marcação sobre pressão, mas eu espero que sejam 2 bons jogos. E pelo lado do Fluminense, Lucas Pedrosa? Olha, Fernanda, boa tarde a todos, boa tarde ao Venê, a você, a galera de casa. Eu acho que o Fluminense chega no seu melhor momento na temporada, porque em outros momentos o Mano Menezes, principalmente no início do Campeonato Carioca, foi bem mal. O time do Fluminense tinha jogadores para jogar um futebol bem melhor do que vinha apresentando, tropeçando contra equipes pequenas. Acho que a virada de chave da temporada do Fluminense foi justamente no clássico contra o Vasco, quando o Fluminense consegue vencer o Vasco por 2-1. Ainda capenga um pouquinho, mas aí faz o 3-2 lá no Bangu, classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, empilha a goleada na Copa do Brasil, 8-0, depois faz 4-0 e liquida a fatura contra o Volta Redonda. E tudo isso aliado ao crescimento de jogadores que foram contratados nessa temporada, como o Otávio, que caiu como uma luva nessa equipe do Fluminense, o Canóbio voando também, fazendo gol a rodo, o Arias, apesar de estar numa posição hoje que era ocupada pelo Paulo Henrique Ganso, que daqui a pouco está de volta, jogando muito bem também, e o Mano Menezes foi ajustando essa equipe aos poucos, mesmo sem seu principal jogador, na minha visão, que se chama Thiago Silva. E a boa notícia é que o Fluminense vai ter o Thiago Silva para quarta-feira. O Thiago Silva vai disputar sua primeira final aí desde o seu retorno ao tricolor. 17 anos depois, 17 Pedrosa. anos depois, então assim, é um cara que faz muita diferença na liderança, no sistema defensivo. Já falei aqui, coincidência ou não, o Fluminense ficou sem tomar gol no jogo contra o Volta Redonda logo quando ele voltou. Jogou cerca de 75 minutos. Então é uma equipe que realmente vem confiante. Eu espero uma postura bem diferente do que foi no primeiro jogo da Taça Guanabara. Eu acho que ali o Fluminense jogou para não perder do Flamengo. E isso, obviamente, é completamente normal, pelo Flamengo ser uma equipe que tem mais qualidade de elenco, qualidade de jogo. Mas nessa partida desse primeiro jogo e também no jogo do final de semana, eu espero um Fluminense, pode ser até reativo, mas com mecanismos para poder ferir o Flamengo. Com mecanismos para você poder jogar bola, porque time para isso tem. Arias, Cano, o próprio Hércules, que tem ficado no banco de reservas, mas também é um jogador que vem entrando bem. O Martinelli fazendo um excelente início de temporada. O Otávio, o Keno, o Serna, o Canóbio. Cara, o Riquelme Felipe, que é um garoto que quando entra também entra bem. O time do Fluminense é uma boa equipe, a ponto de não precisar ficar só esperando o Flamengo jogar. Até porque se deixar só o Flamengo jogar, o Flamengo vai engolir qualquer equipe no Brasil. Então o Fluminense, para mim, chega nessa final. Não vou com 55, 45, não. Você vai com o quê, Não, Pedrosa? eu acho que o Flamengo continua sendo um amplo favorito. Pelo grande elenco que tem. Amplo é a palavra? Amplo favorito. Quando você diz amplo, é o quê? 70-30? É por aí. É sério? Eu Puxa, botaria eu não 70-30 se tivesse o Bruno Henrique, sabia? Eu acho que sem o Bruno Henrique perde muito, embora eu espero que ele coloque o Luiz Araújo, que também vive um grande momento. Sim. Mas é o Bruno Henrique. É um jogador extremamente decisivo, não à toa é chamado rei dos clássicos. Quando você pega um confronto regional, que às vezes há uma distância muito grande técnica, mas ela não se iguala, nunca se iguala, mas ela fica próxima. Sim. Por conta do que é o clássico regional. Um Vasco e Flamengo, um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, enfim, seja lá qual for o confronto aqui, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, enfim, não importa. Então, o clássico regional, ele tem uma resenha que já vem natural, uma resenha motivacional que já vem natural. E aí, quando você às vezes encontra um jogo que tá ali vibrando parecido, o diferente, o rei do clássico, o jogador que faz a diferença, ele muda o placar, ele mexe no placar. Que foi exatamente o que acontece com o Bruno Henrique. Então eu entendo esse olhar em relação a esse jogador também. Que é realmente importante. Quando você tem o Bruno Henrique à disposição e sendo titular, e teoricamente o Luiz Araújo para o segundo tempo, você também ganha peça para o segundo tempo. Sem o Bruno Henrique, supondo que ele comece com o Luiz Araújo. E no banco de reservas, ele vai ter quem? Com todo respeito ao Juninho, é um nível totalmente diferente. E o Juninho nem está vivendo um bom momento, até porque volta de um problema físico. Mas olha, mesmo assim tá bom, tá? Ah, é o seu Juninho. Tá perdendo... Não, tá. O seu mesmo. Ah, não sei se você tá perdendo... Sabe quando a pessoa... Só um minutinho. Perdendo um pouco a noção. Sabe, ô Pedrosa? Você entende? A pessoa vai estar perdendo um pouco a noção. Exato. Que mesmo assim, o menino continua. ali é o Juninho, é bom. Juninho né? é bom. Tem o Matheus Gonçalves, que é muito bom. Ah, sim, tem Matheus Gonçalves, vive um bom momento também. Inclusive, assim, para quando eu digo isso, eu digo fora de campo, tá? Porque dentro de campo, quando a bola rolar, eu acho que até a postura do Fluminense é uma das coisas que faz o Fluminense ser a principal pedra no sapato do Flamengo nos últimos 5, 6 anos no futebol brasileiro. Eu acho que a postura de todo jogo é uma final pra gente. Eu acho que o Fluminense entra com
sem medo do Flamengo, sem ter nenhum tipo de medo. As equipes, geralmente, elas têm o quê? Caraca, é o Flamengo. Pô, caramba, eles têm uma seleção e tudo mais. O Fluminense ignora completamente isso. O Fluminense entra pra jogar com o Flamengo como se fosse um clássico da história mesmo. O clássico Fla-Flu, e não interessa se o Fluminense tá com um time pior, se o Fluminense tá com um time melhor. O Fluminense sempre entra jogando como se fosse uma final. São os maiores campeões do Rio de Janeiro, né? É isso que equilibra. E eu lembro muito da final de 2022, que o Fluminense não tinha um time nem perto do Flamengo em relação a investimento, tanto é que aquele time do Flamengo acaba sendo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e consegue ganhar o Campeonato Carioca. 23 eu coloco mais em equilíbrio, por quê? Porque era o Fluminense já se preparando para ser o campeão da Libertadores. Sim. Já era um time extremamente avassalador, com o André, com o Fábio, com o Nino, com o Cano, com o Arias, Ganso, já era um timaço. O de 22 não. O de 22 para mim é a representação da equipe que, na minha visão, joga contra o Flamengo sem medo, de igual para igual. Mesmo o Flamengo, historicamente, nos últimos anos, tendo um investimento muito maior. Mas o Flamengo em 2023 era um Flamengo versão totalmente diferente do que é hoje, por exemplo. Porque era o Vitor Pereira, ele tinha acabado de chegar, ainda estava... até toca no assunto... A pré-temporada começou tarde, porque o Flamengo terminou o ano de 2022 tarde, exatamente. Então era um Flamengo totalmente diferente. Mas hoje é aquele mesmo discurso que eu falo. Embora o Flamengo não jogue bem em algumas partidas, mas vencer o Flamengo vai ser uma tarefa difícil. Por isso que eu acho que desses últimos anos, esse vai ser o Fla-Flu com, assim, mais difícil dizer quem será o campeão. Eu não consigo dizer que o Flamengo com certeza será campeão. Nesse de 23, o Flamengo ganha o primeiro jogo de 2-0, se eu não me engano. Sim, depois tem a virada. E o Fluminense faz 4-1. Então e depois o Vitor Pereira é demitido. Exato. Isso aí. É imprevisível. E esse encontro destemido de ambas as partes, ele acontece na base, né? Claro. É um encontro que quem acompanha a base, o Fla-Flu já é quente e já é com essa coisa leve, que eu digo assim, ninguém joga pesado, ninguém joga com amedrontados, todo mundo joga no calibre de que tiver que jogar, porque é uma característica desse encontro mesmo, historicamente falando, entre Flamengo e Fluminense. Agora, a gente observa, os 6 últimos anos, 5 são finais no Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Sim. E você traz um ponto, Vene, aqui no off, você falou... E com treinadores diferentes em todos os anos, né? Eu confesso que eu não lembro de cabeça todos os treinadores, mas se você for parar e analisar esses anos aí que Paulo Souza, Vitor Pereira, o Dorival não pegou, ele pegou só o final do meio. Dorival pegou o segundo semestre. Aí do lado do Flu teve o Diniz, ajuda aí, Cris. Agora o Mano. Agora o Mano. 22, 23 foi o Diniz. 22, 23 o Diniz. E agora o Mano, 24. O Mano, 25. 24 foi o Marcão, talvez? Ajuda aí. O Tricolor. Foi o Diniz também. Foi o Diniz também. Ele cai logo depois. Logo depois não, ele cai depois da fase de grupos da Libertadores, não é isso? O Abel treina o Flamengo em uma final? O Abel foi campeão em cima do Flamengo. Tanto é que o Abel criticou o Flamengo. Que ele lembra disso? Que teve essa frase famosa lá na Laranjeiras? Num evento na Quem era o do Flamengo? Domenech, talvez? Eu não 19? lembro. Eu não lembro. 19, o Flu ganha com o Abel o Vasco. 19? 2020 foi Jorge Jesus, né? 20 foi o Jesus. Não, foi o Abel Jesus. estava no Flamengo em 19. 2020 foi Jorge 19, Jesus. quem começa? Inclusive transmissão no SBT. É isso aí mesmo. Porque eu participei como produtor, ajudando a Isabelle Benito. Quem era? Era o Jorge Jesus? Era Jorge Jesus. Eu não lembro o lado do Fluminense. Não lembro mesmo. Tanto é que teve aquele abraço emblemático do Gabigol e Jorge Jesus. Ganhou. Não sei se era o Osvaldo, não vou lembrar agora. A produção tá apurando, e tem que apurar que a gente tem que dar essa informação aí pro nosso telespectador. Odair Helman. Odair Helman, é verdade. É verdade. Vamos fazer assim, vamos olhar os treinadores de 20 pra cá, de Fla e Flu no período do Campeonato Carioca e a gente passa certinho, bonitinho pro nosso telespectador. E o jogo de volta, Vene Casagrande, quando que vai ser? Vai ser domingo e eles estão definindo o horário ainda. Segundo uma pessoa do Flamengo me disse, se ele tivesse que arriscar o horário de domingo, seria 4 horas da tarde, o famoso 16 horas. Mas existe já um acordo para ser no domingo, porque existe essa dúvida, seria sábado ou domingo, existe um acordo entre todas as pessoas, todas as empresas que estão participando das reuniões. Agora eles estão definindo o horário e a tendência é que divulguem hoje, né? Porque está ficando muito em cima da hora, até mesmo para os torcedores se programarem. Isso. Vários torcedores de fora do Rio de Janeiro me procuraram, porque são sócios torcedores e queriam vir para a final e eles não sabem ainda. Imagina, você ter que agendar hotel, tudo em cima da hora, fica tudo mais caro. Então, mas pelo menos eu vou fazer um elogio à Ferg. Olha que isso é raro, tá?
porque eles vão fazer a final do campeonato antes da data FIFA. O Campeonato Paulista, por exemplo, o segundo jogo vai ser pós-data FIFA, o que é um erro, porque teoricamente os times que têm jogadores convocados saem prejudicados na preparação para esse duelo. E agora, o momento é agora. A energia do Carioca, dos regionais, elas estão acontecendo agora. Os confrontos, os assuntos, eu acho até um desperdício você amornar, você esfriar a competição e depois que volta a data FIFA. Já tem aí a lista dos treinadores? Vamos lá, pelo lado do Fluminense. Pode ir falando que a mamãe fala. 2020 foi o Marcão, 2021 foi Abel Braga. Pode falar mais rápido. Marcão, depois Abel, 22 Diniz, 23 Diniz, 24 Diniz de novo. E 25 agora o Mano Menezes. Pelo lado do Flamengo, 19 Jesus, 20 Jesus, 21, quem era? 19 não foi Jesus. Rogério Ceni. Não foi Jesus. 19 foi Abel Braga. 19 foi Abel Braga, gente. No começo. Vamos lá. Depois, eles estão mais enrolados que a gente. Vocês estão mais enrolados que a gente tá sem cola aqui, gente, pelo amor de 20 Deus. é Jesus. 20 Jesus, 2021 21 é Ceni. Paulo Souza, não? Não, porque o Ceni foi campeão brasileiro. 22, Paulo Souza. Ele foi campeão brasileiro 2020 para 2021. 23, Então, Vitor 21 Pereira. Ceni. 22 Paulo Souza, 23 Vitor Pereira, 24 o Tite. Foi o Tite, Isso. mas foi contra o Nova Iguaçu. E agora o Felipe nosso Luiz. glorioso Felipe Luiz. É isso Muito aí. bem, tá aí. Muito bem. Hoje vocês tomaram alguma coisa de manhã. O que você tomou aí, Paquito? Foi Nescau? Foi Nescau. Sabe como é, hein, Vene Casagrande? Mas tem um ponto também sobre essa Pedrosa questão. às vezes toma. Essa questão das finais, o São Paulo, o Campeonato Paulista começa depois do Carioca, né? Sim. O certo, na minha visão, era diminuir as datas de terem 2 jogos. Não tinham que ter 2 jogos, nem na semifinal e nem na final. Se você tivesse um jogo único na semifinal e na final, Você já acha? mataria. Com certeza. Eu não acho ruim. Eu não gosto, não. Eu não acho ruim. Pra mim, tem que diminuir o máximo de datas possíveis do campeonato. Eu não acho ruim ter 2 jogos em semifinal. Eu acho ruim a quantidade de jogos na primeira fase. Pensando... não acho Entende? que... Eu acho que eu dá pra diminuiria a equilibrar. primeira Se há fase. uma reclamação tão grande do calendário, eu acho que dá pra você fazer um equilíbrio. Você aparar as E tendo as a Copa bordas do dos Brasil, semis, pra quem finais. joga as primeiras fases, joga entre o Carioca, né? O tempo de descanso é sempre pior. É porque se você for parar e analisar, tipo, essas fases de mata-mata são as melhores pra você assistir, né? Sim. Porque primeira fase geralmente são jogos bem chatos. Por isso que eu fazer diminuiria. mata-mata. Faz É quarta, isso. semi e final. E é por isso que era tão legal a Rio e a Guanabara, porque elas tinham as suas decisões ali, né? Primeiro e segundo turno. Eu adorava. Ô, Vene Casagrande, você tem informações clínicas sobre o Flamengo? Informações clínicas, vamos lá. O Danilo retorna, Bruno Henrique ausente, talvez fique à disposição para o jogo final de semana. A grande tendência é essa. Michael e Cebolinha já estão entregues à preparação física, ou seja, aquela famosa transição física, devem retornar para o começo do Campeonato Brasileiro, que é o grande foco, não só da diretoria, mas também da comissão técnica, comandada pelo técnico Felipe Luiz. Eu acho que isso já está chamando atenção no meio da torcida do Flamengo, muitas lesões musculares acontecendo, eu acho que é um conjunto de fatores que eu acho também que o Departamento Médico do Flamengo poderia explicar, porque o estilo de jogo Felipe Luiz exige muito mais dos atletas. A gente está falando de um calendário que a gente vive criticando aqui, também não vou ficar batendo novamente nessa tecla, que é um calendário que exige muito também dos atletas. Então, eu acho que o grande trabalho do Departamento Médico, não só do Flamengo, mas de todos os clubes, é minimizar esse tipo de problema. Se eles estão conseguindo fazer isso, ótimo. Aí é critério deles, eles precisam avaliar. Mas óbvio que muitas lesões musculares vão sempre chamar a atenção. Ó, o Vasco